Olá, eu sou a Mirelle, diretora executiva da Vesper Energia Solar, e hoje a gente está aqui com o Eduardo, um parceiro nosso, que vai comentar um pouquinho sobre a parte de estruturas. Olá pessoal, tudo jóia? Meu nome é Eduardo, sou engenheiro civil, sou um dos sócios da Engetec, Projetos de Engenharia, sou especializado em estruturas metálicas. Desde a graduação eu me formei e me especializei nessa parte de estruturas em aço, galpão, mezanino, coberturas, e vamos conversar um pouco sobre os tipos de estruturas hoje aqui na Vesper. Quer energia limpa, quer se libertar, quase não tem falta de luz para pagar. Vesper Energia Solar. Vesper, energia que liberta. vespersolar.com. É muito importante, né, Eduardo, desde essa parte de concepção de uma casa, galpão, já fazer um projeto, né, de acordo com as normas, pensando, inclusive um projeto de energia solar, se tiver interesse, já pensar em fazer já um projeto reforçado, né, essa importância. Hoje em dia a gente já trabalha, como a gente sabe que a maioria das residências já vai ter um sistema fotovoltaico, já é conversado num formulário inicial que a gente tem com os clientes, a gente já faz essa previsão das cargas das placas, a gente também faz as placas do sistema de aquecimento à água que tem nas casas, né? As casas, a maioria tem aquecimento solar da água. A gente aquece a água para ser usada nos banheiros, nos chuveiros. A gente também já faz a previsão dessas cargas. E o solar já é uma unanimidade assim. A maioria das residências hoje, a não sei que seja uma coisa muito específica, que o cliente fala que não quer de maneira nenhuma, a gente já faz a previsão dessa carga e os perfis metálicos, o tipo de estrutura já vai ser pensada para receber esse painel no futuro. É até mais otimizado, né? Fazer nessa fase que no futuro precisa fazer um reforço, ficar modificando, né, o projeto. Com certeza, a gente já vai executar de uma vez só, né? Então não tem aquele quebra-quebra depois, não tem que mexer dentro do forro, a estrutura da casa já vai ficar pronta para poder receber esse sistema. Com certeza. E assim, em projetos maiores, até um projeto industrial, comercial, que é um galpão, isso também se torna até, não vou dizer mais importante, mas assim, geralmente são mais placas, mais peso, é fundamental pensar nisso, né? Com certeza. Nos galpões, acaba que fazer uma previsão para o galpão inteiro receber um sistema fotovoltaico pode onerar a estrutura porque é uma coisa muito grande. A diferença que vai ter no custo da estrutura pode ser considerada. Mas aí a gente conversa com o cliente, talvez reserve uma área sobre os pilares, sobre mais próximos apoios para fazer esse sistema fotovoltaico e a gente calcula o galpão, faz a estrutura do galpão mais leve possível, mais barata, mais otimizada possível. Otimização é importante, porque a gente vai fazer um investimento, no caso de energia solar, pensando numa economia. Né? Então, otimizar isso já é importante também. Isso é uma coisa que a gente sempre já é do nosso dia a dia mesmo, já faz parte do nosso serviço. É muito importante para a questão de segurança também, né? Não só ver se o telhado vai suportar, mas uma segurança da estrutura como um todo, a segurança das pessoas também, né? Isso aí é fundamental. Isso. Como é que é feito o dimensionamento hoje em dia, né? A nossa norma atual, ela majora os esforços, majora o peso das coisas que vai ter em cima do telhado, do vento, da chuva, dos painéis fotovoltaicos. Se tiver um forro de aço embaixo, majora o peso do forro. E a gente minora a resistência dos materiais. A gente sabe que a chapa de aço tem uma resistência. A gente usa um fatorzinho nela para diminuir essa resistência e a partir disso a gente usa as fórmulas que existem na norma para dimensionar os perfis. Então essa segurança que a gente antigamente falava muito que a obra tem um fator de segurança, hoje não é muito bem assim. A gente majora os esforços e minora a resistência e essa combinação no dimensionamento gera uma estrutura que vai satisfazer todos os eventos climáticos extremos, que vai satisfazer a instalação do fotovoltaico, tudo que acontecer com a edificação vai acontecer. Seria, Vento, chuva, tudo isso, né? Que pode... Seria, por exemplo, a gente vai fazer um projeto de uma sala como essa. Se aqui dentro vai ter 10 pessoas, se a norma prevê isso certinho, vai ter uma carga de 10 pessoas, quando a gente vai fazer o dimensionamento, a gente aumenta essa carga um pouco. A gente coloca zero que vai ter 15 pessoas dentro da sala. E o concreto que vai segurar essa sala, a gente sabe que ele tem 25 MPa, que é a resistência do concreto. A gente diminui um pouquinho essa resistência e faz o projeto combinando essas duas coisas, majorando os esforços e diminuindo a resistência. E acontece também, claro, a gente falou da parte de planejamento, mas existem construções que já existem ali há 5, 10, 15 ou até mais anos, né, e que o cliente tem interesse de instalar. Então a gente tem que fazer uma avaliação, né? Então tem o laudo estrutural, todo o estudo que também pode ser feito para a gente ver se tem condição, né, de fazer uma instalação. Quando a edificação já existe e a gente não tem um projeto dela, a gente faz o caminho inverso. A
A gente visita a edificação, leva a trena, o paquímetro, a gente também tem um medidor de espessura ultrassom, a gente coleta aquelas informações, como é que está desenhada a treliça do telhado, quais são as vigas que foram utilizadas, como é que está aquela estrutura, e volta e desenha ela no computador. A gente vai, projeta ela toda de novo, olhando os nossos croquis, as coisas que a gente fez, às vezes tem que voltar uma segunda verificação para confirmar as medidas, e a gente volta, desenha tudo, aplica os esforços de vento, o painel fotovoltaico, aplica os esforços que vão acontecer e verifica a estrutura. A gente vai ver se aquele perfil que está na obra, se aquela viga, se aquele material está de acordo, atende a quantidade de força que está chegando nele, está de acordo, ou se ele está fraco. Se ele estiver fraco, aí entra numa segunda etapa, essa primeira etapa a gente chama de laudo, e a segunda é o projeto de reforço. Aí o projeto de reforço tem infinitas possibilidades, né? A gente pode... porque depende, né? Quantidade, no caso do solar, mas esse reforço pode existir por vários motivos, né? Então vai ter que ver o que vai... Por exemplo, painel fotovoltaico. Uma média, hoje em dia, os painéis têm em torno de 30 quilos. Quantos painéis são, como é que eles são distribuídos. Então isso vai impactar em qual é o tipo de reforço, às vezes mais ou menos complexo, né? Com certeza. Quantas vezes a gente já fez essa parceria aí, né, de realmente precisar fazer um cálculo de um laudo, realmente comprovar que está tudo ok, ou então comprovar que é necessário um reforço, né, para poder instalar com segurança. Porque a gente vê muito, né, alguns problemas que existem por aí. Agora está sendo mais comum aqui no Brasil, porque está sendo mais comum instalar sistema fotovoltaico, né? Mas isso existe quando não é feito um correto dimensionamento, né? Pode ter problemas muito sérios, né? Se não for feito corretamente, né? Exatamente. Você comentou que o peso da placa hoje é em torno de 30 quilos. A placa tem mais ou menos 2 por 1, né? Então... Até um pouquinho maior hoje em dia, né? Uns 2,30, tá chegando nesse tamanho. Elas têm, na média, por metro quadrado, uns 15 quilos. Se ela tiver... Ela pesa mais ou menos uns 15 quilos. Então, a placa vai exercer um esforço sobre o telhado de 15 quilos. Quando a gente tem um evento climático extremo, a gente teve um recentemente de Juiz de Fora, que os ventos chegaram a 17 metros por segundo. É um vento muito forte, mas não é o vento limite que a norma prevê. Para a nossa região aqui, a norma prevê um vento de 35 metros por segundo. Isso em km por hora dá 126 km por hora. Então é um vento de um furacão mesmo, como se estivesse passando um furacão. Tem um outro fator que impacta também nas estruturas metálicas, que as chapas que a gente usa nas treliças, nas coberturas, elas são muito finas. E mesmo o telhado, mesmo a estrutura estando protegida pelo telhado, ela acaba, com o tempo, sofrendo oxidação, que vai pegando um pouquinho de aquele ar úmido, aquele respingo de chuva, e ela acaba oxidando. E aí acontece, quando você chega e vê a primeira vez, você vê que está com aquele tom alaranjado, aquele tom de ferrugem, e essa oxidação, quando ela aumenta, ela vira corrosão, que aí realmente é o material se degradando, voltando ao estado original do aço, e aí a estrutura perde totalmente a capacidade de carga dela. Muitos desses colapsos que a gente vê nas reportagens, que a gente já teve contato, é devido à corrosão mesmo. A estrutura ficou guardada ali, aí muitas vezes tem forro que não deixa a pessoa acompanhar esse processo da corrosão, a oxidação vira corrosão e a corrosão traz a queda do telhado, é iminente isso. A gente tem o sistema fotovoltaico que dura 25 anos, a vida útil dele, né? Como é que é? É mais ou menos isso, né? As placas, elas têm garantia de performance de 25 anos. Então, a média mesmo é em torno de 25 anos. Então, você vai fazer um investimento para ter problemas, né, nos primeiros anos, né? Então, realmente, você tem o retorno do investimento em torno, na média, do quarto ano. Mas você vai querer que dure muito mais, né? Com certeza. Pegando um gancho nisso, a gente tem um sistema que é de alta tecnologia, um material extremamente avançado, que a gente já consegue, são placas leves, grandes, que geram muita energia, mas a gente tem que ter uma estrutura que também suporte esse sistema, né? A gente não pode ter um melhor sistema do mundo com uma estrutura metálica, com uma cobertura que não está de acordo, que está com os perfis oxidados, que a telha já está aparecendo aquelas manchas de oxidação também. É muito comum já fazer, claro, nessa parte do laudo e tudo, mas quando a gente conversa com o cliente e ele já tem a intenção de fazer alguma reforma no telhado, a gente mesmo já indica. Então, faça antes, aproveite. Essa é a hora certa para fazer. Porque é um telhado que lá já existe há 50 anos. Aí você vê e fala assim, bom, eu acho que em menos de 10 anos ele vai ter que mexer nesse telhado. Então, poxa, melhor aproveitar, porque se ele faz a instalação, aí depois ele vai ter que fazer a retirada para mexer,
reinstalar o sistema, ou seja, melhor já fazer... Melhor já fazer de uma vez. As telhas galvanizadas que a gente tinha antigamente, hoje são telhas Galvalume, ela tem uma durabilidade muito boa. Mas antigamente elas eram só galvanizadas. Essa telha prateada que a gente vê normalmente nos telhados, que são trapezoidais, elas vão perdendo aos poucos a espessura da proteção, da galvanização. Então, ano a ano, ela vai perdendo um pouquinho dessa espessura. Então, se vai instalar um fotovoltaico, dá uma avaliada legal na telha, se ela apresenta aquelas manchas amarelas de oxidação, se for o caso, já vale a pena trocar elas, ou aplicar, e teve uns casos que o cliente não tinha possibilidade, mas aplicou uma pintura, uma proteção sobre a telha, para poder melhorar a vida útil dela e não ter problema no futuro, né? Porque minimizar, né? Com certeza. É aquele processo, ele oxida, depois que oxida ele corrói, e aí a chapa fura mesmo, vai começar a pingar embaixo, prejudica a edificação como um todo. E a gente sabe que, claro, vento e tudo, mas a água, ela encontra caminhos, assim, né? Os mais variados possíveis. A gente tem que realmente minimizar isso. Uma coisa que é importante, uma dica para o pessoal, é sempre tentar instalar as placas fotovoltaicas mais próximas aos apoios. Então, se a gente tem um pilar aqui, um pilar e uma viga passando no meio, se possível, né, priorizar essa questão dos pilares. Sempre tentar colocar as placas mais próximas aos pilares. Por mais que às vezes impacte um pouco no layout do sistema mesmo, o sistema tem uma organização já definida, mas sempre tentar buscar por próximos apoios ganha bastante nessa questão do reforço. O reforço pode ficar mais barato ou nem precisar de reforço, como já aconteceu várias vezes. Então é fundamental mesmo, né? Toda essa parte de estruturas, fazer com o auxílio de uma empresa especializada, fazer os cálculos adequados, desde a parte inicial, quando você está planejando fazer uma nova construção, ou se você já tem a construção, fazer um laudo, fazer uma verificação, para ter a segurança do seu investimento, né? Então é um pouco isso que a gente quis trazer, dessa importância mesmo em todas as fases do processo. Eduardo, então muito obrigada por você ter vindo aqui, nesse bate-papo sobre a importância dessa parte estrutural. Então, só realmente agradecer e deixar aí como dica, né, pessoal? Isso é muito importante fazer essa avaliação da parte estrutural, né, Eduardo? Então... Eu que agradeço o convite, né, esse café gostoso que a gente tomou aqui, esse bate-papo legal que nós tivemos hoje. E o espaço mesmo de abordar esse assunto, né? Não é o know-how de vocês, né? Não é o que a empresa realmente faz, mas eu abri um espaço para a gente debater um ponto muito delicado e importante das estruturas, né? Que é o reforço estrutural, como que ela vai se comportar depois de pronto. É fundamental para garantir essa durabilidade do sistema durante todo esse tempo, né? Então, bom, se você gostou desse vídeo e tem interesse sobre esses assuntos diversos de tecnologia, de energia renovável, acompanhe a gente nas redes sociais, aqui no YouTube mesmo, deixe seu like, também acompanhe a gente no Instagram e entre em contato com a gente caso você tenha interesse de fazer um orçamento sem compromisso ou saber mais sobre o sistema fotovoltaico.